A geladeira está quase vazia. Restou poucos alimentos para a Viviane preparar o jantar para os 5 filhos pequenos. Sempre tem uma carne, sempre que tem a fralda, o leite, uma fruta. Um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, fez um levantamento sobre a insegurança alimentar no mundo e no Brasil entre os anos de 2014 e 2016 e comparou com os de 2020 a 2022. O estudo mostrou que 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias. Mais de 70 milhões não sabem se vão ter acesso à alimentação. O levantamento apontou ainda que 10 milhões de brasileiros estão desnutridos. Em todo o mundo, são 735 milhões de pessoas que passam fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar. Dona Adeli e seu José fazem parte dessa estatística. Para ter comida na mesa, eles precisam de ajuda. A cesta que eles recebem todo mês vem de voluntários que ajudam a comunidade onde o casal mora. As doações caíram bastante e a gente tem priorizado as famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, essa tem sido a triste realidade em muitos lares do nosso país. Pessoas que estão vivendo no limite da miséria, que estão vivendo numa situação precária, muito difícil. E às vezes faltam, não apenas para elas mesmas, por isso estão nessa situação, mas até para aqueles que ajudavam, recursos para poderem continuar fazendo suas doações ou então até mesmo ajudando de alguma maneira, com o mínimo. Quer dizer, a gente percebe que a situação relacionada à vida econômica tem sido um dos fatores principais que tem trazido preocupação para muitas pessoas. Mas o programa Saindo da Crise está começando agora para mostrar para você que, apesar de toda e qualquer situação que você possa estar vivendo, talvez você está aí agora assistindo esse programa e se sente também uma pessoa, sabe, humilhada diante da situação que você está vivendo, é alguém que vive dependendo dos outros, mas eu quero lhe dizer que existe um Deus que tem o poder para reverter esse quadro. E hoje você que depende de alguém, quem sabe amanhã, Deus não é capaz de abrir portas para você que faça de você alguém que possa ajudar aos outros. Esse é o principal propósito do nosso Deus. Pode ter certeza disso. E o programa Saindo da Crise vai apresentar para você resultados de vidas transformadas através da fé, que é o único meio para que essa situação ela venha mudar. Na vida do Márcio e da Mari Lúcia foi isso que aconteceu. Resultado de uma atitude de fé no altar de Deus. Vamos acompanhar. Louco, essa noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E esse louco da Bíblia nos dias de hoje era eu. Aconteceu de nós querermos o nosso primeiro filho. Então a gente teve o nosso filho e ele nasceu de 8 meses, né? Nasceu prematuro. Foi onde a minha esposa começou com depressão pós-parto, aí começaram várias dificuldades na nossa vida, aí começou a complicar muito a nossa situação. Aí a gente chegou na igreja com ele numa situação de saúde bem deplorável, a nossa situação financeira muito complicada porque eu tinha uma certa economia, a gente acabou gastando em prol da saúde dele e nada se resolvia. Então, começamos a resolver o problema com o Diogo, resolver o meu problema que eu tinha depressão. E quando eu cheguei, eu manifestava com encosto. Eu fui curada da insônia, que eu tinha insônia, depressão. Então, eu cria que Deus fazia isso na nossa vida. E também restaurou o nosso casamento quando a gente chegou, porque ele estava destruído. A fé conquistadora nós tínhamos.
Nós conseguíamos conquistar. O que a gente desejou, nós estávamos conquistando. No entanto, que a gente tinha um carro velho, a gente plantou, a gente conquistou carro importado, a gente conquistou a reforma de casa, conquistamos empresa, compramos máquinas novas. Aparentemente, a nossa vida era um mar de rosa, nós vivíamos muito bem. Porém, a vida espiritual estava morta, na verdade. A nossa vida espiritual estava numa decadência total, por motivo que a gente só queria conquistar o material. A gente não tinha intenção. O pastor falava de Espírito Santo, a gente nem sabia o que era o Espírito Santo. Eu devolvia o dízimo corretamente, mas a minha prosperidade ela começou a ser de uma maneira que eu ganhava um dinheiro, eu acho que o dízimo é tanto. Eu acho que agora com tanto. Aí no outro mês ou no outro recebimento que eu tinha, dessa vez eu vou devolver tanto. Eu perdi o temor que eu tinha com Deus de uma maneira que a nossa vida ela começou com brigas novamente, começou com críticas, a empresa começou a desandar, os problemas começaram a aparecer e a minha esposa chegava para mim e dizia: Márcio, tu estás fazendo certo? A mulher sábia edifica a casa, né? E nesse momento eu não fui mais sábia, porque eu ficava batendo na mesma tecla direto e falando: Márcio, você tem que devolver o dízimo. Márcio, quanto que é o lucro da empresa pra gente devolver o dízimo? E aí eu decidi assim, deixa ele se lascar. Deixa ele se lascar. Mas a mulher, né, menos sábia, não sabendo que eu ia me lascar junto, porque se nós temos um só. Quando eu abri o meu olho, a gente já tinha uma dívida quase milionária, a ponto de entregar tudo que a gente tinha conquistado e ainda não ia conseguir saldar a dívida que a gente tinha. Aí um dia, eu pensando comigo, veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça e me falou assim, louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado para mim? Naquele momento eu vi que eu era o mais pobre e miserável de todos, porque ali eu não tinha nem a minha alma salva para entregar para Deus. Depois de praticamente 10 anos dentro da igreja, não tinha mais nada. Eu fui 10 anos na igreja, como diz a linguagem popular, esquentando o banco dentro da igreja, ouvindo só o que eu queria, entendendo só o que eu queria, com essa revolta que eu estava, a minha esposa estava. Nós entramos com tudo na fogueira santa para ir buscar aquele altar que o pastor falou, não o ouro que estava em cima. A gente fechou o olho para o ouro e nós fomos buscar o Espírito Santo. Aí a gente começou a se consertar no dízimo, na empresa, fazendo as coisas certas. E nessa fogueira santa não foi feito só o sacrifício material por minha parte, mas foi feito o sacrifício do meu eu. Eu comecei a gerar dentro de mim um temor ao Espírito Santo, um temor a devolver o dízimo, um temor a tratar a casa de Deus. E quando chegou o momento de subir no altar daí, eu disse para Deus assim naquele dia, meu Deus, nada mais eu tenho para te oferecer, mas eu quero descer desse altar aqui de uma maneira diferente. Se o Senhor puder me dar uma chance de eu recomeçar contigo de novo, ter aquela sensação de inocência de volta olhando para ti, meu Deus, me dá essa oportunidade. Na quarta-feira, estava só eu trabalhando na empresa, um dia de manhã, sozinho, e eu comecei a orar. Comecei a buscar Deus, trabalhando numa máquina. Foi nesse momento aí que Deus se revelou para mim. Ali foi maravilhoso, porque assim, eu esqueci do mundo, né? Esqueci de tudo. Naquele momento, a minha vontade maior, assim, foi só louvar e agradecer a Deus por Ele ter me dado uma coisa tão importante que eu, um ser tão insignificante, tão orgulhoso e arrogante como eu era, eu não merecia, e Ele me deu essa oportunidade de repartir o Espírito dele comigo. Hoje nossa vida material é maravilhosa. Tenho apartamento em Blumenau, tenho casa, tenho apartamento de frente para o mar, tenho carros, tenho a empresa, tenho terrenos, tenho imóveis, tenho um monte. Vida material tem, mas não deixa de ser só material. Hoje, a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero mais perder,
Eu não aceito mais perder e eu luto todo dia para manter a minha salvação. Hoje, se tem uma coisa que eu sou louco, é em obedecer a Deus. O que Ele me pedir, essa é a loucura que eu vou fazer. Veja que a fé foi justamente o que mudou a vida do Márcio e da Marilúcia. A fogueira santa da revolta no Monte Sinai desperta nas pessoas que ouvem a palavra através desse propósito a condição delas pararem, pensarem na sua vida e entenderem o seguinte: espera aí, o Deus que se manifestou no passado não é aquele que é o mesmo de hoje? Não é aquele que tem o poder para continuar fazendo muito mais até do que fez antes? Quer dizer, eles agiram à fé, viram o cumprimento das promessas de Deus. E é isso que nós estaremos buscando através dessa campanha. A ida ao Monte Sinai de bispos e pastores levando os pedidos daqueles que estão nesta campanha, certamente é para que Deus possa descer em suas vidas e transformar. Testemunhos não faltam. Agora, de repente, o que falta para você, para que a sua vida possa mudar, é uma atitude como aquela que você acabou de acompanhar através desse testemunho. E, inclusive, por falar em atitude, nesta próxima segunda-feira, nós vamos estar realizando na Prosperidade com Deus o clamor pelos endividados. Será o dia do socorro por todas as pessoas que se encontram endividadas. Essa é a sua realidade. Se essa é a sua condição, o que você vai fazer? Você vai preparar uma folha de papel e vai escrever o valor das dívidas. Inclusive, se você puder, escreva todas as pessoas a quem você deve e também aquelas pessoas que estão lhe devendo, para que Deus dê condições a elas de pagar a você, mas dê condições também a você de pagar as suas dívidas. Esse é o propósito de Deus e por isso vamos invocá-lo nesta próxima segunda. Nesse intervalo você vai acompanhar essa chamada que fala sobre esse evento. Uma estatística que cresce a cada dia que passa: inadimplência. O pesadelo da vida real que assola a vida de milhares de pessoas. Na caixa do correio, as contas se acumulam e o que entra não supre a demanda de pagamentos. A falta de poder aquisitivo para saldar os débitos resulta em um quadro de tensão e preocupação, ao saber que o nome entrou na lista dos negativados. Logo, a mente humana, faminta de uma solução, pergunta-se: o que fazer diante de tantas dívidas a pagar? Se você está endividado e precisa de um milagre na sua vida financeira, venha nesta segunda-feira, 11 de dezembro, e participe do Dia do Socorro para todos os endividados. Um propósito de fé para dar um basta em todas as dívidas e te fazer fechar o ano com chave de ouro. Na maior palestra de prosperidade do mundo. A cada segunda-feira, pessoas têm participado da reunião da Prosperidade com Deus e, através das palestras que são realizadas, elas têm tido a oportunidade de entender a importância de manifestarem a fé sobre a palavra de Deus. Porque você vai compreender o que nós queremos falar para você. Muitas são as palavras de derrota que você ouve, palavras de pessoas que dizem assim: você não pode, você não vai conseguir. Pessoas que muitas vezes afirmam para você que é melhor você desistir do seu sonho, do seu objetivo, porque para você não dá, você já passou da idade. Quer dizer, uma série de palavras negativas. É aquilo que nós sempre falamos, né? O não você já tem. Agora, você precisa ir em busca do sim. E quando é que você vai em busca do sim? Sabe quando? Quando você decide vir até a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. É a partir daí que as promessas se cumprem. Você vai ficar agora com testemunhos de pessoas que a cada segunda-feira têm subido no altar e falado das suas experiências de fé através de um pacto com Deus. Como é que é o nome? Felipe. E a senhora? Jéssica. Jéssica. O que aconteceu, Felipe? Então, pastor, nós fizemos um voto, aquele voto do nunca mais, e a gente não tinha condição de fazer.
Mas nós fomos para a rua, geramos o nosso voto ali, o nosso sacrifício, e Deus abençoou. Eu recebia um salário antes, essa semana meu salário dobrou. Vou receber 2 vezes mais do que eu estava recebendo. No altar Deus fez a mudança. No altar. É isso aí. E muito mais vai vir, Felipe. Amém. Confia na palavra que vai dar certo. Amém? O que aconteceu, seu Jefferson? Eu trabalho com representação de material de construção. Eu faturei R$700 mil em vendas, R$30 mil de comissão. Você está vendo? Esse mês, que pode ter certeza que teve muita gente aí que reclamou, aí fora, foi ou não foi? Ele aqui. E ele me parou ontem na porta e falou assim, cada semana, é só obedecer, é só ser fiel. Amém? Muito mais vai vir, bem forte para o nosso Senhor. Como é que é seu nome? Mônica. Mônica, o que aconteceu? Vindo segunda-feira, obedecendo, lutando, o que aconteceu? Então, eu tinha uma casa, já era própria, só que era muito no alto, era muito morro. E daí tinha um terreno que era 100 metros da geral, da rua onde eu moro, do bairro onde eu moro, e eu queria comprar aquele terreno e não tinha dinheiro para comprar. E daí, um belo dia, apareceu uma pessoa para comprar o terreno do lado da minha casa e perguntou se eu não vendia a minha casa. Aí eu disse, vendo. Vendo sim. Aí essa pessoa chorou por causa do valor e tal, acabou aceitando. Aí eu tinha falado com o rapaz, né, o dono do terreno que eu queria comprar. Aí ele, eu só aceito se for tanto de entrada. Ele queria 20 mil, eu disse, eu não tenho 20, só tenho 15. E ele não queria vender. Aí depois, conversando e tal, aí ele acabou cedendo, vendendo a entrada de 15. Aí consegui o valor, consegui construir. Vem aqui para o senhor ver o meu projeto de vida. Aí eu botei reforma da minha casa até o final de 2023. Está quase toda pronta a reforma. Consegui juntar esse valor aqui, que foi de mão de obra, material e tudo. Tenho um plano de viajar o meu ano que vem para visitar minha família, que tem 6 anos que eu não vejo, na Bahia, que está todas as minhas dívidas, Espírito Santo. Aumento salarial, ou outro emprego, eu consegui os 2. Você vê, quando eu falo para as pessoas trazer o projeto, trazer o plano, olha o que a Mônica fez, colocou tudo aqui, nós vamos mostrar. Ela escreveu com as mãos dela, e Deus viu, e Deus honrou. Compensa essa pessoa vir obedecer, né, Mônica? Compensa muito, compensa muito. Firme com Deus. Firme, compensa muito, vale muito a pena. Muito mais vai vir. Deus te abençoe. Quando você entende que somente com a força do seu braço se torna impossível de você conseguir ir longe, e você então decide firmar um pacto, uma aliança com Deus, para que com a força dele você consiga chegar aonde você nunca chegou, é a partir daí que as coisas começam a mudar. Os testemunhos comprovam isso. Só que é aquilo. Quantas pessoas que lutam para conseguirem chegar aqui segunda-feira e sempre há uma dificuldade, sempre surge um obstáculo. O mal é aquele que trabalha contra, que se opõe, que faz de tudo justamente para que você não consiga colocar aqui os teus pés, porque sabe que haverá uma mudança na sua vida. Você sem Deus nada consegue, mas você com Deus pode todas as coisas. Com quem você já contou? Com muitas pessoas que no final das contas acabaram, de repente, ou enfraquecendo as mãos e dizendo, olha, até aqui eu pude lhe ajudar, agora eu não posso mais, não tenho mais condições. Ou pessoas que lhe viraram as costas, ou você é aquela que sempre se viu sozinha, realmente, sempre se viu só, mas Deus quer estar contigo. E se Ele estiver com você, meu amigo e minha amiga, com certeza você há de fazer e ver a diferença acontecer. Se prepare para essa segunda-feira, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, especialmente às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nós queremos ajudar você. E ouça, veja o que eu vou dizer para você. Se você chegar aqui, fizer o que nós vamos lhe orientar e nada acontecer, não volte. É isso mesmo. Mas eu duvido que Deus não vai se manifestar uma vez que você está confiando na palavra dele que será anunciada para você. O Daniel é um caso de uma pessoa que veio de Salvador. Poderia ter tudo para dar errado. Um novo estado, um novo ciclo, tudo novo,
mas dentro dele, o Espírito de Deus o fortaleceu e o fez entender que com Deus ele poderia vencer. Vamos acompanhar esse quadro Eu Vim de Lá. Meu nome é Daniel da Conceição Nepomuceno. Tenho 39 anos e sou empresário. Eu nasci em Salvador, na Bahia, e a minha vida sempre foi difícil. Sou de 3 irmãos, eu sou o mais velho, e lá em Salvador a situação sempre foi difícil. Meu pai e minha mãe, desde pequeno, sempre precisavam e buscavam o melhor para a gente. Às vezes eu olhava para minha mãe e sentia dificuldade, porque eu queria ajudar ela. Meu pai numa luta da bexiga na oficina, e às vezes a gente chegava a parar, e eu parava e olhava para meus irmãos e falava, nossa, quando é que isso acaba? O jovenzinho, quando ele começa a trabalhar, ele quer sair, ele quer passear. E aí foi que eu conheci a minha esposa, né, minha atual esposa, e a gente começou uma vida juntos. Começamos uma vida boa, eu trabalhava em uma empresa, terminava o horário de expediente, eu já fazia serviços particulares, e o pessoal começou a me conhecer, Daniel para lá, Daniel para cá. O pior momento da minha história foi quando eu perdi essa estabilidade financeira. E aí foi tudo por água abaixo. Começaram as brigas no casamento, porque como é que um pai, ele olhando para seus filhos, seu filho, um marido, um bom marido que sempre trabalhou para ter uma boa situação para sua esposa, passar a não ter mais condições. Então, nessa situação que eu estava passando, eu recebi um convite do meu tio. Eu pensei que ia descansar, que nada. 7h30 da manhã, eu já estava dentro da oficina dele. Ele falou, tira essa roupa aí, toma essa aqui. Eu vesti o uniforme dele e fui trabalhar. E minha mãe conseguiu a passagem para minha esposa e minha filha. Ela mandou uma foto para mim. Da minha esposa e da minha filha. Eu vi. Desliguei o telefone. Não tinha uma situação tão boa. Aí meu tio pediu logo, falou, Daniel, sua esposa e sua filha estão vindo, não dá para você ficar aqui. E aí eu passei a ouvir a corrente, né, da prosperidade com Deus. Eu via na televisão, né, e aquilo ali foi me impactando. Dia após dia foi me impactando. Eu decidi ir. E eu saí de lá tão cheio, disse assim, a partir de hoje minha vida muda. Eu trabalhava de ajudante. Deus me deu a ideia para montar o meu próprio negócio. Comecei a conquistar o primeiro carro, né, o carrinho da empresa, e lá vamos nós. Aí comecei a trabalhar. Nessa do trabalho, eu consegui conquistar esse terreno, né? O terreno que hoje é a nossa casa. Começamos a trabalhar, juntamos a equipe, juntamos força. As pessoas que começaram a trabalhar comigo viram a minha diferença, né? Olhava assim, poxa, como é que o nordestino veio de lá para cá? E em pouco tempo o cara está conquistando desse jeito. Eles não entendiam que não era o fato de eu saber fazer, porque pouco tempo eu começando a fazer as coisas, eu já teria resultados, mas o meu resultado maior era com Deus. O meu voto e a minha aliança era com Deus. E fomos andando. Aí conquistamos os carros, e ao todo já foram mais de 12 carros, que a gente já teve, já passando na situação. A nossa casa própria, graças a Deus. Hoje eu posso dar um cantinho para minha filha e o meu filho, né? Que o João Miguel também veio também na situação que a gente foi passando, graças a Deus. Minha esposa hoje, ela trabalha numa grande empresa, tranquila, encarregada, né? E a gente tem a nossa equipe, a equipe que a gente dá continuidade ao nosso serviço. Aquele menino do Nordeste, né? Sonhador, que sonhava em ajudar os pais. Hoje eu posso dar essa ajuda para meu pai e minha mãe. A minha maior conquista é o Espírito Santo. Foi ele quem me deu forças para, no pior momento da minha vida, eu seguir de pé. Para eu ter forças para eu apoiar a minha esposa, para eu apoiar meus filhos, para eu cuidar dele, para ele cuidar de mim. Nem sempre aquele homem forte que diz que ele vence tudo, ele vai ser forte sempre. Ele tem que ter aliança com Deus.
Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Eu vim do Nordeste, eu vim de lá e venci. Mas venci porque eu fiz um pacto com Deus. Agora você precisa fazer uma escolha. Ou você para de sofrer, ou você para de continuar se lamentando diante da situação que você está vivendo e essa situação muda, ou você é aquela pessoa que vai acabar se acomodando diante de tudo que você está vivendo e aceitando a própria sorte. Não aceite não, meu amigo. Não aceite não, minha amiga. Deus pode e quer lhe ajudar, tanto que nós estamos aqui transmitindo fé para você através desta programação. Segunda-feira agora, 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas, o principal horário, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nós aguardamos você. Traga por escrito o valor de todas as suas dívidas, porque vamos invocar a Deus e depois da reunião nós vamos queimar. E eu creio que Deus, que é fogo consumidor, há de consumir essa maldição financeira. E não se esqueça, domingo estaremos no propósito do Domingo da Revolta, clamando também em favor da sua família nessa fé da Fogueira Santa de Israel. Domingo às 9h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, você e toda a sua família são os nossos convidados, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo encontro. Você tem alguma revolta por algo que não está como deveria em sua vida? Porque se tiver, saiba que você não é o único. Deus também carrega uma revolta de não ver o seu espírito dentro daqueles que o invocam. Ser trocado por coisas e pessoas. Por outro lado, muitas pessoas carregam a revolta de não verem ainda em suas vidas o cumprimento das promessas de Deus. Dois lados, vestidos de revolta, como nos dias de Moisés. E somente um único caminho capaz de trazer a solução: o altar. Neste domingo, 10 de dezembro, o Domingo da Revolta, com a Santa Ceia, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.